bem-vindos à aula número 7 de desenho técnico e hoje a gente vai tratar sobre sistemas de cotagens. O que a gente vai fazer? Então eu vou começar propondo um exercício para vocês. Eu passei aqui esse desenho, ele tem essas certas dimensões e o problema é o seguinte, o desenho acima está cotado de forma errada e fora de norma. Com base na bibliografia recomendada, realizem o desenho da peça acima, considerando seus eixos definidos, as cotas suficientes para a execução da peça e as cotas em paralelo das medidas gerais, e as cotas das estacas. Então, para poder desenvolver esse exercício, eu preciso entender, primeira coisa, o que se trata, professor? O que é esse objeto? E depois, como é que eu vou saber a questão de cotas suficientes? E aí, mais ou menos no finalzinho da aula, eu vou passar para vocês o conteúdo e a referência bibliográfica, para poder desenvolver. Então, é um exercício um pouquinho de pesquisa também. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que peça é essa. Pessoal, decidi explicar para vocês entenderem, né? Professor, a gente só faz esses desenhos, será que a gente vai utilizar? Então, esse exercício que a gente vai fazer hoje é como se fosse um exercício de engenharia, Algo bem básico, mas para que vocês entendam, Quando a gente representou a forma, o correto, pessoal, normal que acontece é o seguinte, as vigas, né, que se projetam, nesse caso, né, ela poderia se estender, ela se apoia muitas vezes, pessoal, sobre blocos de concreto, certo? Isso acontece muito quando tem, por exemplo, tem essa viga e aqui tem uma outra viga, né, que vai passar aqui. Eu vou tentar simplificar e ela vai vindo nesse outro sentido, Muitas vezes no encontro, pessoal, dessas vigas, né, que nesse caso assim poderia ser uma parede e tal. No encontro dessas paredes, no encontro dessas paredes, né, às vezes vocês projetam esses blocos de fundação, né, com essas estacas verticais aqui para poder travar, né, o projeto, beleza? Então o correto, muitas vezes acontece isso, a viga ela passa sobre o bloco de concreto, mas o exercício que eu passei para vocês eu passei mais simplificado, como se fosse uma viga, e aí em alguns trechos essa viga ela está fazendo esses blocos, né, para travar também, né, essa viga aqui. Então o objetivo é o mesmo. O que acontece? Que toda essa parte de aqui debaixo dessa viga está debaixo da terra. Então no desenho à mão ali parece que fica um pouquinho confuso, mas quando a gente faz o 3D a gente consegue entender como é que funciona o negócio. E aí, por exemplo, o que seria isso aqui? Imagina, o resultado final seria fazer esse piso de concreto, né? E aí você concreta essas duas laterais, né? E aí tá lá a nossa viga baldrame enterradinha aqui, certo? Então é isso que a gente fez. Aqui embaixo, se a gente pegar e esconder, você vai ver as estacas, né, sendo perfuradas lá na terra, né? E aí, então, camada por camada, seria isso daqui. Então, o que você faz? Você faz essas estacas, essas vigas, e depois vem a concretagem das laterais, e depois vem a concretagem assim, de um lastro aqui por cima, né, para poder cobrir tudo isso aqui. Então, eu fiz um exemplo bem simples. Então, o exercício vai ser em função disso. A gente vai cotar, pessoal, essa viga. E aí, tá vendo que ela é enorme? Então, se a gente fosse fazer ela inteira no papel, pessoal, de 5 metros, ela ocuparia um espaço enorme. E o nosso objetivo não é esse. Então, o nosso objetivo é simplificar. Então, se a peça que a gente está representando é essa peça estrutural, então o que a gente vai fazer? A gente precisa algumas metodologias de trazer isso daqui mais para cá. Por isso que a gente vai usar aquelas vistas interrompidas. Por isso que eu representei ela como forma interrompida. Que daí simplesmente na hora da cota você pode cotar ela inteira, mas só que daí você reduz isso daqui para caber no papel. Então esse é o desafio. A gente vai fazer esse mini projetinho, né, de um baldrame e bloco de concreto. E vamos lá. Então, tendo passado essa questão do desenho, vamos fazer ele à mão. Então, peguem papel, lápis, borracha e mãos à obra. E hoje a gente vai trabalhar a respeito de sistemas de cotagens. Eu estou passando aqui para vocês o exercício do desafio. Então o que eu tentei fazer? Eu acho que se a gente ficar focando em desenho mecânico, pessoal, acho que não é o foco de vocês. Então eu vou tentar fazer como se fosse uma representação de um bloco de fundação. Então você vai ver a continuidade de uma viga e a gente vai representar algumas estacas. Então a gente vai fazer o sistema de cotagem disso. Mas antes, primeiro, a gente precisa desenhar esse perfil. Então eu vou passando as medidas para vocês aqui. Essa peça maior zona que eu vou desenhar agora, ela vai ter 55 centímetros.
tá? Então ela é como se fosse um bloco de concreto. E ela tem 55 centímetros de comprimento. Tá? Ela vai ter, pessoal, mais ou menos 55 por 40. Tá? Então ela vai descer aqui 13 centímetros. Né? Então aqui eu tenho 13 centímetros para baixo. Eu não vou passar as cotas porque eu quero que o desafio seja resolvido por vocês em função da aula de hoje. Tá? Então eu vou passar o capítulo 7.2 do livro ali, Desenho Mecânico, tá? E a respeito de sistemas de cotagens, para que vocês representem isso e façam as cotagens por vocês mesmos. Tá? Então aqui vou representar como se fosse uma interrupção. Né? Então faço uma meia lua para cima e meia lua para baixo. Okay? Isso daqui, ó, uma meia lua no sentido até o centro, uma meia lua no outro sentido. Não é uma meia lua, né? Como se fosse uma pequena curva, né? Um pequeno picozinho. Okay? E aqui você vai indicar com isso que é uma interrupção, certo? A gente tem aqui um eixo, tá? Então a gente vai indicar uma linha de eixo que vai passar bem no centro dessa viga. Então aqui vai passar como se fosse uma viga. Eu tenho um bloco quadrado de fundação, vão ter 4 estacas aqui, e aqui tem um bloco na vertical com 2 estacas, tá? Então vamos marcar, pessoal, essa linha de eixo principal. Ela vai coincidir com uma estaca central bem nesse ponto aqui, tá? Então aqui vai ter que marcar com um ponto, que é uma intersecção. Aqui vai ter um outro ponto, tá? Então vão ser 2 estacas. Como ela vai passar por aqui, eu vou cotar, pessoal, esse eixo, fazer uma linha que representa o eixo principal, a partir daqui. Então vou fazer um ponto, um traço. Um ponto, um traço. Um ponto, um traço. Um ponto, um traço, ok? E aqui eu vou continuando para a minha esquerda. Traço, ponto. Traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, tá? Então eu indiquei aqui com traço e ponto uma linha de eixo. E aí eu vou continuando desenhando o nosso baldrame. Ele vai ter aqui embaixo 10 centímetros, tá? Aqui em cima, como eu não quero cotar, porque o desafio é que vocês cotem utilizando as normas que a gente viu, então eu não vou querer passar essas informações, tá? Ela vai ter aqui, ó, 55 aqui em cima, aqui vai descer 13, tá? Então aqui desce 13 e prolonga 20 centímetros para cá e interrompe essa viga, tá? Aqui embaixo também, essa viga ela vai ter 15 centímetros, então aqui você vai ter 22 centímetros de peça, então você tem 13 aqui, 15 de viga e 22. Certo? E aí você tem 55 centímetros aqui de volta. Aqui você tem 10 centímetros e aqui você vem 20 para a nossa direita. Tá? Então essa linha que eu estou fazendo aqui é de 20. 20 aqui e 20 aqui. Aqui ele desceu 13 e aqui está vindo 10 centímetros. Aqui vai estar alinhada, tá? Essa parte de cima ela vai estar alinhada, então ela segue nesse alinhamento. Tá? Aqui vai continuar a nossa viga baldrame. Ela continua para lá. E ela continua nesse trecho. Já passo essas medidas. Tá? Aqui eu vou ter um bloco. Tá? Então esse bloco ele vai subir. Ele desceu aqui, então esse aqui subiu 10. Aqui vem 20. Aqui desceu 10. Ele vai ter 40 centímetros para a nossa direita. Ok? Esse é o nosso bloco de fundação. Ele vai ter um desenho bem estranhozinho. Tá? E aí ele vem subindo aqui. Tá? Ele tem, repetindo, 10. E aqui ele vai subir 40, pessoal. Então, desse ponto até aqui, ele está subindo 40. Tá? E daí vai completa com um bloco de 40 aqui em cima. E aí, a nossa viga, ela está continuando. Tá? É uma viga que passa aqui, só que tem 2 pontos que ela vai ter esses blocos. E aqui está seguindo para lá. Tá? E eles estão tudo no mesmo nível. Tá? Então, é uma concretagem que foi feita como se fosse a viga vem nesse nível e o bloco está lá embaixo. Tá? Eu não vou fazer eles... a viga passando por cima, né? Eu vou fazer como se fosse um bloco único, tá? E aqui a gente vai ter que fazer interrupção. Então tem uma viga que está sendo interrompida. Então fiz lá as 2 curvinhas. Aqui o traço de interrupção, tá? Então o que significa essas interrupções? Significa que a viga segue. A viga segue. Ok? Então nosso sistema de cotagem vai estar dentro desses 2 blocos,
tá? Porque quanto a gente vai seguir aqui, a gente não sabe. Tá? Então vamos passar as medidas para vocês. Ó. Eu vim 20 para a direita, subi 13. Vim 55, desci 13, vim 20. Subi 40, vim para a direita 40. Aqui eu não tenho, aqui é 40 também. Desce 40 e vem 20. Tá? Aqui embaixo eu vim 20, desci 22. Vim 55 para a minha direita, subi 10, vim 20, desci 10. Vim aqui 40 para a minha direita. E aqui eu subi 22, que é essa mesma altura que eu tenho para o lado de cá. Tá? Então 22 aqui e 22 aqui. Certo? Então eu não vou passar as medidas. Por quê? Porque eu quero que vocês desenvolvam isso daí através de sistemas de cotagem. Aí a gente tem que marcar onde vão estar as estacas. Tá? Professor, não tem o bolômetro, não tem o compasso, não tem... Você pode usar isso aqui, pessoal. É um botão de camiseta. Tem um botão aqui, ó, que eu peguei, e pode usar também uma moeda de 10 centavos. Tá? Com a moeda de 10 centavos a gente consegue fazer uma estaca, pessoal, com 20 centímetros de diâmetro. Tá? Então eu vou usar essa moeda de 10 centavos para fazer essas duas estacas, e vou usar um botão de camiseta, que ele tem 12 centímetros. Tá? Então se eu for medir aqui, ó, ele está dando em torno de 12 centímetros. Tá? Então vai ser como se fosse uma escala, uma estaca de 12. Tá? E aí eu posso usar ele aqui, ó, para poder desenhar, pessoal. Só cuidado para não mexer. Né? Olha, consegui fazer uma estacazinha. Com um pouquinho de dificuldade, mas é possível. Tá? Então vou fazer, eu aperto bem o botão, porque ele desliza no papel, né? Eu tento contornar ele aqui como eu conseguir. Ok? E aí eu quero que vocês cotem essas estacas, ok? Então vocês vão ver que ela tem um sistema de cotagem pelo material que eu vou passar para vocês. E aí você tem que respeitar essa forma de cotagem. Eu aconselho que nesse caso vocês não vão cotar raio, vocês vão cotar o diâmetro, tá? Então são 4 estacas iguais, né? Mas não é um sistema radial, né? 4 estacas iguais, mas é um sistema quadrado, tá? Então, tentar reforçar aqui um pouquinho, a mão bem suave, como eu não tenho o recurso ali. Então aqui é como se fosse o posicionamento das nossas estacas. 4 estacas, nesse caso de 12, ok? Eu vou medir ali para ver se ele vai dar 12 ou vai dar um pouquinho mais esse botão, tá? Mas vocês podem usar de 10 ou de 12, só para poder ilustrar. Nesse caso deu de 12,5, 12 centímetros. Vou colocar 12, tá? Então 4 estacas de 12. Ok? E aí eu vou passar o centro delas para vocês. Tá? Como é que eu vou fazer para desenhar o centro? Então, primeira coisa, eu vou marcar o eixo dela. Então, eu vou fazer um ponto central. Marquei o ponto central da minha estaca, ponto central, ponto central, ponto central. Ok? Agora, eu vou fazer as linhas de eixo, né? Então, faço uma linha para a minha direita, um ponto e uma linha. Tá? Aqui, uma linha de eixo, uma linha de eixo. Vou colocar um ponto aqui. Linha de eixo, ponto e a linha. Tá? Então, eu centralizei essa estaca. Tá? Vamos ver aqui em cima. Aqui parece que ela está quase coincidindo. Tá? Então, vamos lá. Então, ponto, linha de eixo, ponto, linha de eixo. Linha de eixo, linha de eixo e ponto. Linha de eixo, ponto, linha de eixo. Ok? E aí eu tenho que marcar, pessoal, também essa questão na vertical. Os pontos têm que coincidir. Né? Então, eu faço uma linha de eixo, ponto, e uma linha de eixo. Aqui também, linha de eixo, um ponto, linha de eixo, linha de eixo, ponto, linha de eixo. Então, linha de eixo, ponto, linha de eixo, linha de eixo, ponto, linha de eixo, linha de eixo, ponto, linha de eixo. Tá? O ponto vai coincidir, ok? Marcando bem certinho o centro dessas 4 estacas aqui. Professor, quanto que você marcou elas? Essa aqui, pessoal, ela está a 12 centímetros dessa parede, 12 centímetros dessa extremidade, né? 12 centímetros aqui e 12 centímetros aqui. Aqui ela vai estar 12 centímetros e a 12 centímetros, tá? Essa aqui vai ser a nossa distância. E aí vai ter um pequeno probleminha aqui, né? Porque essa outra aqui ela tem 13, tá? Então vai ter 1 centímetro de diferença.
tá? E aí vai gerar uma dificuldade, mas isso que é legal. Então, 4 estacas, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Vamos para as de 20? E aí, estacas de... As de 20 eu vou fazer com essa de 10 centímetros. Tá? Uma estaca, pessoal, vai coincidir bem no eixo central da viga. Tá? Então vamos colocar ela aqui. Ela tem 20, então vou marcar aqui, ó, 10 para esquerda, 10 para direita. Ah, professor, não tem o bolômetro, então você faz assim. Marca 10, vai girando o papel, marca 10 no outro sentido, numa diagonal, marca, vira um pouquinho mais, marca 10 de novo, né? Vai virando o papel, marca 10 no outro ângulo, então 10 para a esquerda, 10 para a direita, marca 10, se você não tiver compasso, né, ou, ó, e aí você consegue demarcar um círculo, né, e aí você pega, ó, você contorna isso daqui, você consegue gerar um círculo, tá, então a falta de material não é a desculpa para fazer um círculo, ok, e aqui então deu uma estaca de 20, ok? Ou você pode usar, pessoal, essa moeda de 10 centavos, tá? Então acho o centro, vou marcar 10 e 10 só para poder achar as extremidades, e aí vou posicionar a minha moeda, tá? Posicionei em cima, embaixo, e agora eu vou marcar esse nosso perímetro. Tá? Então, olha lá, são dois círculos, né? Duas estacas, a de cima é de 20 e a de baixo é de 20. Preciso marcar os eixos, né? Então, vou marcar o eixo, então marco um ponto, e agora eu vou fazer traçado. Então, traço, um ponto, traço. Traço, um ponto, traço. Isso para representação de estruturas, né? Que a gente está começando a desenvolver. E agora aqui, ó, tem um ponto e ponto, então tem que coincidir. Traço, traço. Tem um ponto entre as elas. Tá? Então, traço e ponto, traço, ponto, traço. Traço, ponto, traço, ponto, traço. Ok. A gente acabou indicando esses eixos. Tá? Então, eu tenho duas estacas de 20 e 4 estacas de 10 dentro desse baldrame. Certo? E aí, eu simplesmente fiz o desenho para ajudar vocês a montar. Ok? Professor, quantos centímetros está essas estacas? Essa aqui, pessoal, está no eixo dessa viga. Tá? Então ela está no centro, se essa viga é de 15, então 7,5, 7,5, você passa no eixo central, você posiciona ela e ela está exatamente na metade. Se ela tem 40, então ela está no 20 aqui. Essa de cima já não, essa de cima ela já está exatamente no centro aqui, né? Então tem 20, 20, mas de deslocamento ela está com 19, tá? De propósito. Tá? Então ela tem 19 aqui, certo? E aí o desafio de vocês está lançado é isso daqui, a gente precisa cotar isso daqui. entender da matéria, né? Então a gente precisa ir lá pro AVA, na minha biblioteca, e pesquisar a questão da bibliografia, que fala a respeito de cotagem. Então, para isso, bora para a teoria. Tá. Material de referência. Professor, vamos cotar com base no quê? Tá? Então, eu vou passar esses dois livros para vocês. Então, o exercício de hoje é um exercício mais simples, mas ele é um exercício de pesquisa. Tá? Então, tem dois livros para a gente utilizar. Nesse caso, a gente vai trabalhando o desenho técnico para mecânica, conceitos de leitura, da Michele e David Cruz, né? O capítulo 8, que fala sobre cotagem, e também o livro do capítulo 7, do desenho técnico moderno, tá? Do Silva Lindo, do Ribeiro Carlos, Tavares, Dias, João Souza, etc. Então, vocês vão fazer essa pesquisa. Tá? Eu vou ver com a professora se vocês estão tendo acesso a isso já. Tá? Se não, qualquer coisa eu pego e eu tiro um print aqui e seleciono. Tá? Mas o material, pessoal, de referência é esse, é o capítulo 7 desse livro e o capítulo 8 do livro da Michele Cruz. Tá? Então eu não vou passar tudo, porque eu quero que vocês, né, deem uma olhada. Tá? Então existe aqui alguns elementos de cotagem. Tá? Então você tem um objeto, certo? Então a gente vai resumir eles, a cota, com alguns pontos, que é a linha de chamada, tem uma linha de chamada para o objeto, e tem o valor da cota e tem a linha de cota. Tá? E tem as setas que indicam o posicionamento das cotas, ok? Nesse caso, poderia ser seta aberta, poderia ser uma seta flechada, poderia ser um tique ou uma bola. Tá? Então essas são as terminações, muitas vezes, que se utilizam, né? Ou seta, ou bola, ou flecha. A gente vai utilizar, pessoal, a flecha preenchida. Tá? Note que ela, pessoal, ela não é uma flecha curta, é uma flecha comprida, ok? E aí, tem algumas formas de representação. Tá? Então você tem, por exemplo, para você cotar essa peça, ele recomenda que as cotas estejam o mais próximo possível do desenho. Tá?
Então, nesse caso, ele deve ter separado aqui em torno de meio centímetro a 1 centímetro já para posicionar essas cotas. O interessante é que elas não toquem o objeto, tá? Para que elas cheguem próximo, mas que elas não toquem, tá? Para evitar confusão de linhas. Senão parece que ele está continuando, né? Tá? E para cotar círculos, professores, para cotar círculos você vai colocar a seta, né? Pode ser, aqui nesse caso ela está invertida, né? Mas ela está indicando o ponto de cotagem. E aí você traça uma linha de chamada, coloca diâmetro e anota. Então vocês vão ver que para fazer exercícios vão precisar disso daqui. Tá? E aí tem umas coisas aqui que vocês precisam observar, que é a questão, né? Pode fazer isso, professor? Tem uma cota assim, que é maior, que ela vai cruzar com uma cota menor? Não. Isso está errado. Pode fazer cotar em cima da peça, colocar flecha? Não. Isso também está errado. Então o certo, pessoal, o correto é aqui. Ó. Você cota, né? Lembra só de não encostar no desenho, tá? Nesse caso ele encostou, mas lembra de não encostar e evitar cruzamento de cotas. Tá? Tem algumas aqui, algumas formas, né? Exemplos de cotagem, né? Aqui nesse caso, se a flecha não cabe por dentro, ele inverte. Ele faz por fora para cotar e joga a cota para a esquerda, né? Quando acontece isso, né? Quando ela não cabe. Quando ela cabe, você joga a cota por dentro, tá? Nesse caso, essas duas coube por dentro, colocado por dentro. Quando ela não cabe, você pode deslocar. Nesse caso interno coube, beleza, o número da cota fica aqui por dentro. Então tem as linhas de chamada, tem as linhas de cota e tem a cota. Tá? E a parte do diâmetro, pessoal, lembre-se do traço, eixo, traço, ponto, traço, ponto. Tá? Então isso indica um eixo estrutural. Tá? Aqui tem duas formas, né, de cotagem de vistas. E aí, qual que seria o certo para a gente cotar e qual seria o errado? Né? Quando você pega a cota, você afasta muito longe do desenho. É certo? Não, ele coloca como incorreto. Então, o aconselhável é você cotar o mais próximo possível, não tão perto. Tá? Em torno de meio centímetro a um centímetro para trás da cota. E aí tem algumas observações. Tá? Ele fala assim, por exemplo, nesse caso a gente não vai utilizar, mas e pode até acontecer. Ele fala o seguinte, repetições de cotas. Então, eu tenho duas vistas. Tá? No caso nosso, a gente só tem uma. Mas e se fosse cotar, professor? Eu cotei aqui no meu corte já 60. E lá na minha vista superior eu vou cotar de novo? Não. Ele fala assim que cada elemento deve ser cotado apenas uma vez. Então, se essa dimensão já foi passada, né, e não preciso repetir nesse desenho. Isso pode acontecer, pessoal, nessas coisas aqui, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho 30 interno e 50 externo. Por que ele não cotou o lado esquerdo? Porque ela já foi cotada aqui. Tá? Então esse elemento já foi dimensionado, então não precisava. Nesse caso aqui, colocou 20 e colocou 60. Ah, professor, então aqui eu não preciso cotar de novo? Não. Se a dimensão já foi passada, não. A não ser que você queira cotar só essa perna. Você coloca lá, então se é 20, 60, então sabe que aqui deve ter 20 e aqui deve ter 20. Então você pode cotar essa perna com 20. E aí, tudo bem. Tá? Então essa é uma das regras de cotagens. E aí ele tem umas formas básicas, por exemplo, quando não cabe a cota, professor. Ele cotou, no caso, essa parte pequenininha, ela não coube. Então ela fez a flecha e faz uma linha de chamada para fora. E aí a cota pode ser posicionada para fora. Certo? E aí tem uma das coisas que se pergunta, a questão de orientação. Geralmente, pessoal, são sempre duas, tá? Uma que segue o sentido da legenda e a outra, pessoal, não deitado para cá, sempre virando a parte da legenda, tá? Então você lê no sentido da legenda e aí você tomba esse papel para cá, com a legenda aqui embaixo, ok? E aí a cota tem que estar acompanhando esse sentido. Então você não pode cotar ela do outro lado, né? Com a cota ao contrário. Então todas as cotas, se a cota do lado direito, segue essa orientação, se a cota do lado esquerdo, segue essa orientação, tá? E aí ele dá esse resumo, né? Então que ela sempre aponte aqui, ó, para a esquerda, né? Então ela vai estar virando para a esquerda, só que aí quando rotaciona, como é que faz? E aí tem essas regras, né, de rotação, e aí ele indica que nesse limite aqui não se cota, né, esse tipo de angulação. Então você tem que evitar isso, ou rotacionar a peça, alguma coisa assim, fazer uma vista auxiliar. E aqui o sentido sempre para a direita, tá? Só que aqui quando ela começa a tombar, né, ele já aconselha a não tocar, a não cotar. Tá? E quando for cotas, né, de ângulos tal, então ele tem essa recomendação, né, que até 30 graus, né, você cota para essa diagonal, 60 para cima, aqui para cima, passou desse ângulo aqui, que é de 180, você já cota, o número tem que virar para a direita. Aqui vira para cima, para a direita, aqui para cima, para a esquerda e aqui, né, nesse sentido. Tá? Então sempre mantendo esse sentido e vertical, né, horizontal. Cotagem de elementos.
vocês vão ver que tem esses dois capítulos, 7.5 e 7.4, e aí no 7.5 e 7.5.1 vocês vão ver tipos de cotagens, né? Essa forma é prismática, né? Então que você tem aquele afastamento do objeto que vocês vão treinar, e também tem essa cotagem de forma de cilindros, tá? Então como é que você cota cilindro? Tem que ter um eixo, né? Para indicar que é um cilindro, tá? Então, e aqui você cota o círculo, né? E escreve sempre diâmetro. Isso pode pôr uma linha de chamada, tá? Ela pode ser reta ou pode horizontalizar. Cotas de figuras. Então lembra, posicionamento da cota sempre voltado para a esquerda, né? Então ele está cotando as duas dimensões. E aqui, né? O que era necessário cotar nessa pirâmide? Você precisaria cotar a base. E esses pontos, como é que se identificaria? Cotaria horizontal? Não, porque não seria uma verdadeira grandeza, tá? Então o que eles fazem? Então eles cotam somente na elevação, a outra medida que tem, tá? E aqui tem alguns outros exemplos. Tá? Ele aconselha, pessoal, que você coloque a cota sempre por fora do desenho, mas quando é necessário colocar por dentro, não tem problema. Tá? Nesse caso aqui, ó, tem formas de cotas cilíndricas, circulares, etc. Tá? A gente não vai avançar para essas partes mais complexas, porque a gente vai buscar simplificar. E aí no 761, 762, existem cotas em série e cotagem paralela. Tá? A cotagem em série, pessoal, vem cota seguida de cota, né? 150, 20, 80 e 100, certo? E aqui, pessoal, é bom, tem essa parte do cruzamento, tá? Mas aqui, esses cruzamentos é perpendicular, e aí tudo bem, a linha de cota pode passar. O que não pode ter, pessoal, é cotas horizontais cruzando, na mesma orientação. Quando ele gira, né, tudo bem. Então, em cima, a gente tem a representação das cotagens em séries. Imagina que isso é um projeto de um telhado, né, e vocês estão cotando esse telhado. Então, essa é uma forma em série. A outra cotagem é cotagem paralelo, tá? Em que você pode cotar, por exemplo, as dimensões totais, né? Ou você pode, por exemplo, misturar as duas. Você tem uma cotagem em série, depois você vem com uma cotagem paralela e cota aqui a medida geral. É bom que essa distância que você padronizou, que se mantenha, tá? Aqui embaixo, certo? Para que a cotagem fique mais simplificada. E aí tem um tipo de cota que é sobrepostas, mas eu não vou focar nisso. Então a gente vai focar mais nessa cotagem em série e cotagem paralela, tá? Porque eu não quero confundir vocês. Aqui foi um exemplo que ele fez a cota sobreposta, você tem que definir um zero, né? E aí você vem definindo assim, ó, 20, 60, então significa do 0 até o 20, 0 até o 60, 0 até o 110, 0 até o 140, você marca com o início, né? Tem que só demarcar esse ponto. E aí as outras pontos de delimitação. Ó, perceba como que ele cotou os diâmetros, né? Por fora e coloca o valor. Tem cotagens, por exemplo, de elementos equidistantes, né? Você não precisa, quando tem vários, você não precisa cotar todos. Você cota o primeiro, que ele está a 15 centímetros, e aí você marca que existem 5 peças vezes 18. Então eles estão a 18 centímetros uma da outra. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 18. 18 é o espaçamento novo entre elas. Tá? E aí você pode cotar, né? 5 vezes 18 aqui vai dar igual a 90. Então você não precisa ficar cotando 15, 15, 15, 15, 15, 15. Não. Você pode fazer dessa maneira. E uma outra forma é você cotar a quantidade geral, né? Aqui tem 18 centímetros e aqui tem quantas de 17 por 18, né? Tem 17 peças de 18, então é uma peça enorme, tá? Então, mas você interrompe. No caso da nossa viga, a gente interrompeu ela, só que a cota não é interrompida, ok? Você não interrompe a cota, você interrompe a peça. E aí, cotagem de elementos repetitivos, aqui uma cotagem circular, nesse caso a gente não vai focar, mas quando tem vários elementos, você pode cotar o primeiro e os outros você indica que são 6 peças de 6, né, de raio. E aí tem cotagem em chanfros, que a gente não vai utilizar agora, mas então vamos passar. Cotagens de vistas parciais locais, isso a gente vai utilizar naquela viga, né? Então se eu preciso fazer uma cotagem de viga interrompida, eu tenho que utilizar esse 742, essa figura aqui, ó, tá? Então a figura interrompe, mas a cota mantém perfeita, tá? E eles aconselham a evitar cotagem de vistas linhas invisíveis, tá? Não é o recomendado, isso a gente deve evitar. A gente não se cota projeções, a gente cota o que visualiza. Então, para cotar aquela peça, eu tenho que fazer um corte, né? Para poder desenvolver esse corte ali. E aí, pessoal, essa parte ela conclui, tá? Então, esse livro do Moderno, do Ribeiro, ele é mais simples.
tem também o livro da Michelle Cruz. A Michelle Cruz tem pouquinhas coisas, mas o processo é o mesmo. Tá? Então você tem cotas em série. Vamos ver, página 2. Ó, tem cotas de diâmetros, né? Então, quando o diâmetro eles coincidem, né? Você pode cotar eles se cruzando. Tá? E ela define, né, as nomenclaturas. Ó, da Michelle já existe uma soltura da cota. Essa é a forma mais correta. Ok? Então, lembre-se que a linha de limite de cota tem que estar afastada do desenho. A linha auxiliar, né? A cota é o número que vai ficar aqui em cima, sempre nessa orientação. Ó, o espaçamento entre a linha e o contorno de linha auxiliar. Então, é esse espaçamento que ela considerou aqui. Então, interessante o livro da Michelle por causa disso. Ela complementa nessa parte. E aí ela vai seguir os mesmos elementos. Só que a gente está trabalhando aqui no capítulo 8. Tá? Então, se for no dela, capítulo 8. Vocês podem utilizar. Porque o desafio é, tendo esse material, vocês vão resolver aquele desafio. É um só desenho, não vou fazer dois. Vamos passar apenas um. Então, vocês vão trabalhar com cotas, né? Não tem ângulo, então nesse caso não vai ser necessário, tá? Mas aqui ela está falando que existem formas diferentes, né? Que uma está superior e a outra é no centro, tá? Eu prefiro colocar sobre o texto do que interrompido assim, tá? Então a gente vai cotar dessa forma mais simples. E aí tem umas dicas legais. Quando o desenho está fora da escala e você quer cotar ele, você faz um traço embaixo. Nesse caso tem um eixo, mas significa o quê? Se aparecer uma cota com um traço embaixo, significa que esse desenho está fora da escala. Tá? Então por isso que ficou esse traçozinho. Esse daqui 87 significa que se você medir tem 87. Aqui se você medir não vai dar 18. Tá? Então é uma forma que também você pode resolver. E aí, tipos de cotagem. Aqui eu vou passar. Aqui é legal. Aqui essa cotagem em cadeia, né? Nesse caso é cotagem em série, né? Que é a mesma da cotagem em série do outro. E aqui a cotagem em cadeia, né, que você tem todas elas em sequência, mas você cota também uma cota em paralela, né, uma cota geral. E é isso que eu quero que vocês façam. Essa parte do baldrama de vocês vai ser muito semelhante a esse exemplo 2. Tá? Questão de distância. Essa cota aqui, lembra que é questão de proximidade? Então essa cota poderia se aproximar, ficar um pouquinho mais perto desses números, ela ficaria mais interessante. Tá? Então essa é a forma de cotagens. Aqui em paralelo e a outra em série. Tá? Essa é a cotagem paralela, né? Você pode cotar fazendo uma linha de chamada e traçando, né, as distâncias. Também pode ser. Essa a gente já vai evitar, que é cotagem aditiva, né? 0,20, 0,30, 0,55, 0,75. Essa aqui não é bacana. E aí repete, né? Questão de equidistância, são 8 peças de 80. E eu acho que a parte da Michelle é mais simples, tá? Então são esses dois. A referência para cotagem são esses dois livros, tá? Tanto da Michelle como da outra. Então, desenvolvam esse exercício que eu passei para vocês, esse desafio, né, desse baldrame. Então, vocês vão cotar essa peça. E aí vocês postam o resultado. E dicas, professor. Ok, pessoal. Como é que nós vamos resolver? Tá? E passa alguma coisa pra gente. Então, 7 dicas. Primeiro, para poder desenvolver essa cota, eu preciso saber quais as cotas que me auxiliam a construir essa peça. Ou seja, quais eu realmente preciso. Segundo, quais cotas são redundantes? Tá? O que seria isso? Né? Cota repetida. O que eu faço com cota repetida? Terceira, como eu coto esses elementos e a que distância? Né? Qual a distância necessária que eu preciso para cotar? Eu jogo longe ou jogo perto? Quarta dica. Se não couber a cota, professor, o que eu faço? Então, essa que é a dica. Vocês vão pesquisar lá no material e vamos rever isso daí. Quinta dica. Professor, posso cotar internamente as peças? Opa, o que o material base vai dizer? E sexta dica. Qual é o mínimo possível de cotas? Né? Eu faço essa pergunta sempre quando eu vou cotar. Qual que é o mínimo possível de cotas para poder resolver esse desenho? Tem que encher de cota? Não. Quanto mais limpo, mais legível possível, melhor é o desenho. Tá? E a sétima dica é como que eu faço a representação dessa cota? Né? Qual vocês vão utilizar? Utilizem, então, aquela representação de flechas. Tá? Lembrem que ela não como é que fala? Ela é comprida, então ela não é tão larga. Tá? Então, puxa, agora eu fiquei confuso com relação a larga e comprida. Tá? Ela é mais comprida, então ela não é tipo gordinha, assim, né? Tipo aquela pontinha bem pequena. Não, ela é uma ponta bem
bem comprida, tá? Isso facilita na representação da cotagem. Então, mãos à obra e resolva esse desafio. Postem o resultado no AVA e qualquer dúvida, pessoal, estou aqui para assessorar. E até semana que vem.